quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até... nós vamos ler o versículo 1, depois nós vamos ler o versículo 1 até o 7, é melhor assim. Na projeção eu coloquei só o 4 a 7, mas você pode abrir sua Bíblia, vamos ler a partir do versículo 1, e o tema dessa ministração é amor perfeito. Quero justificar aqui, pastor Paulo certamente não veio, ontem ele fez o casamento comunitário, mas certamente não deve estar passando muito bem, porque diz que só não viria se ele não estivesse passando muito bem. Pastor Montaldi, nós estamos ajudando uma igreja aqui próxima, e o pastor me pediu ajuda, e eu pedi o pastor Montaldi para ir lá ministrar agora à noite, mas ele esteve de manhã conosco. E a pastora Gi me justificou que talvez não estaria, porque é aniversário da sua filha, a Débora. Os demais ainda não tive, que estão ausentes, exceto o pastor José, que esteve pela manhã, não tive justificativa ainda, mas eu creio que vão nos justificar, né? A pastora Paula não tem não, né? Achei que ela viria. Mas os demais certamente vão nos justificar. Queria muito que os pastores todos estivessem hoje. Mas que bom que você está aqui, que a igreja está aqui. Você vai entender por que eu queria tanto que todos estivessem. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, em algumas traduções está caridade, só um parêntese aqui, mas caridade, irmãos, não é a melhor tradução para o original grego aqui. A melhor tradução é o amor. Então, porque a caridade, bom, não vou conseguir explicar, mas não tem muito a ver com o sentido da palavra. Então aqui, a melhor tradução é amor, e a da João Ferreira de Almeida está no amor, mas na linguagem de hoje é mais atualizada, está a caridade. E não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressonante, ou como símbolo cintilante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que pudesse remover montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, e não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. O amor sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Ou o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço por poder ministrar mais uma vez essa palavra. Amor perfeito. Quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos trazer direção, visão, esclarecimento, para aquilo que nós vamos refletir juntos. Ninguém veio aqui me ouvir, nós viemos ouvir o Senhor. Por isso pedimos que venha falar o nosso coração, ministrar, meu Deus, em nosso espírito. Nós queremos muito te ouvir. Fala, Senhor, por favor. Não deixe que a carne, o meu eu, influencie aquilo que o Senhor quer ministrar. Eu não quero te atrapalhar, mas eu quero ser só um instrumento da sua boca e da sua voz. Por isso eu te peço, venha falar em nosso coração. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amor perfeito. O apóstolo Paulo, ele nos dá as características de um amor perfeito. E ele nos fala desse amor.
Mas eu pergunto para vocês, existe amor imperfeito? Sim ou não? Quem acha que existe? Levante a mão. Amor imperfeito. Alguns irmãos acham. Quem acha que não existe amor imperfeito, levante a mão. E quem não acha nada, levante a mão e não quer falar. A maioria não acha nada e não quer falar. O pessoal fica com medo aqui, né, de responder. O fato é que existe amor. E o amor, ele é perfeito. O amor mesmo. Não existe o amor imperfeito. Mas aí você diz, pastor, por que então o tema da ministração é amor perfeito? Porque o amor perfeito é o amor verdadeiro, que é o amor ágape, o amor de Deus. E nesse texto, Paulo, ele fala para os coríntios do amor ágape, que é o amor perfeito. O amor que ele desejava e deseja que a igreja tenha em seu interior e em seu corpo esse amor ágape. Você sabe que existe o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor eros, que é o amor entre homem e uma mulher, que nada tem a ver com sexualidade, embora seja eros, mas eros porque é homem e mulher, é o do casamento, é o amor que eu tenho pela minha esposa e você tem pela sua esposa, sua namorada, que nada tem a ver com sexo, volto a dizer. O amor filos, que é o amor, relacionamento da família, pais e filhos. E o amor ágape, que é o amor de Deus. E Paulo aqui, ele trata do amor ágape. Paulo, ele trata do amor ágape, e esse amor ágape é o amor perfeito. Nós precisamos primeiro fazer uma distinção entre alguns sentimentos que as pessoas confundem com amor, porque o amor, ele é um sentimento. Muitas vezes as pessoas confundem o amor pelo interesse. Muitas pessoas se relacionam com outras por puro interesse, porque elas querem alcançar algo, querem conseguir algo, querem ganhar algo. Uma pessoa, um senhor já de idade, ele estava se relacionando com uma pessoa mais nova, mais ou menos 50 anos de diferença. Ele acreditava piamente que essa outra pessoa amava essa jovem de 25 anos, ele tinha mais de 70, e ele falava conosco assim, com tanta convicção, mas assim, por ele falar a gente percebia que era um relacionamento de interesse, não por causa da idade, irmãos, que eu não tenho esse preconceito, eu acredito que pode sim haver, eu acredito que, por exemplo, a esposa do Trump, que é bem mais nova que ele, e ele é muito feio, ela é muito bonita, eu acredito que pode ser amor, tem gente que fala, não há interesse, eu acredito que pode ser amor, mas nesse caso, por aquilo que ele falava, com as próprias palavras, era interesse, estava claro e nítido. Então, a pessoa que ela recebe aquele, digamos assim, aquele, está no relacionamento, ela pode achar que é amor, embora seja interesse. Então o amor é confundido sim com interesse, mas o amor também, ele é confundido com a paixão. Muitas pessoas relacionam o amor com as emoções, quando, por exemplo, o que é a paixão? A paixão é algo que é muito da carne. Você sonha, por exemplo, em se relacionar com a pessoa, gosta da pessoa por causa do corpo dela, por causa do rosto dela, por causa do seu cabelo, por causa do seu jeito de vestir, do seu perfume, sei lá, algo vai te atrair naquela pessoa, que não é aquilo que está dentro dela, que é o interior, mas o exterior, porque a paixão, ela te atrai pelo exterior. E aí quando você tem o primeiro contato com aquela pessoa, aí você pega na mão da pessoa, e os jovens sabem o que eu estou dizendo, aí você sente aquele calafrio, né? E você fica assim, ai que coisa gostosa que eu estou sentindo, só de pegar na mão. E você abraça a pessoa e você sente também algo muito bom que vai te aquecer e vai provocar outras coisas, melhor não falar aqui, não é verdade? E aí você fica tão envolvido que você acha que aquilo é amor, mas é paixão. E aí o amor, ele é associado por as pessoas por aquela paixão inflamável, indomável, e muitas vezes um impulso passional. Você já ouviu alguém dizer assim, no rádio, na televisão, pessoa que matou alguém, falou assim, eu matei por amor? Quem já ouviu? Acredito que todo mundo, mas pode se matar por amor, irmãos? Não se mata por amor, o amor não mata, isso é uma paixão louca, e a paixão faz com que a pessoa pense que a outra é propriedade dela, principalmente os homens que matam muitas mulheres hoje, infelizmente o feminicídio tem acontecido demais e aumentado, porque os homens acham que as mulheres lhe pertencem, e a mulher não quer mais o relacionamento, ela quer ir embora, o homem mata e diz, eu me matei por amor. Não é amor, é paixão. A palavra amor,
ela tem sofrido um grande desgaste, porque uma das artimanhas de Satanás é esvaziar o sentido das palavras, onde você diz uma palavra e ela tem um conteúdo fortíssimo, intrínseco em si mesma, e aquela palavra ela vai gerar algo. Por exemplo, eu estou ministrando a vocês aqui, e eu estou falando palavras, e cada palavra que eu falo tem um sentido, e o sentido dessa palavra entra na sua mente, e esse sentido vai produzir algo, se você compreender o sentido da palavra. Por exemplo, se você vai aos Estados Unidos, as palavras elas são recheadas de sentidos, mas se você não entende o inglês, aquela palavra dita por alguém não vai fazer o menor sentido para você, porque você não vai entender o sentido. E o que Satanás tem tentado fazer é esvaziar o sentido das palavras, principalmente da palavra amor. A palavra amor tem sido adulterada em seu significado, e aqui Paulo está se referindo ao amor ágape, que é o amor perfeito de Deus. Se você ler Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, você vai ver que Paulo fala para as igrejas de Éfeso, de Tessalônica, de Filipe, de Colossos. Ele elogia todas essas igrejas pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Mas quando ele vai falar para a igreja de Corinto, ele não elogia pelo amor, ele elogia pelos dons que eles tinham. Mas Paulo fala que a igreja de Corinto tinha um erro gravíssimo, uma falha gravíssima, que eles tinham dons, mas eles não tinham amor. E Paulo elogiava pelos dons que eles tinham. E Paulo, ao escrever o capítulo 13, se você for prestar atenção, você vai ver que Paulo escreve o capítulo 13 entre o capítulo 12 e 14. O capítulos 12 e 14, Paulo fala dos dons. E Paulo faz uma interrupção entre os dois capítulos e escreve um capítulo inteiro sobre o amor. Será que Paulo cometeu algum erro? Será que foi um erro de sequência? Não, irmãos, foi algo proposital. Porque Paulo queria falar algo, e para nós entendermos o contexto de 1 Coríntios 13, nós precisamos entender todo o livro de 1 Coríntios. O fato que muitas pessoas cometem erros teológicos, e que é ensinado nas igrejas, eu fico muito feliz quando pessoas me dizem que estão aqui e falam: pastor, eu amo a IBNP, porque a IBNP é uma igreja de palavra, ela tem palavra e tem alimento. Eu amo você amar a palavra. Mas olha, irmãos, porque em muitos ministérios, as pessoas pegam o texto fora do contexto e pregam heresias, e as pessoas aceitam, porque elas não conhecem a palavra. Aí a importância de nós estudarmos a palavra, a importância de frequentarmos um curso do CCM básico, que é o curso de maturidade, e o CTL, e a importância de fazermos um curso até teológico, mesmo que você não queira ser pastor, aqui na IBNP, porque é importantíssimo você conhecer o contexto. Mas vamos lá, no versículo 1 a 3, Paulo escreve o capítulo 13, para ele mostrar para os coríntios, que o amor é superior aos dons, e você vai entender isso. No versículo 1 a 3, ele fala para os coríntios que a vida comunitária sem amor não significa nada, e ele descreve que o amor, ele é algo poderoso, ele descreve que o amor tem uma natureza, e ele descreve que o amor é eterno. Então vamos lá, vamos juntos. Vocês estão juntos comigo? São sim? Estão juntos? Vamos viajar juntos na palavra. Se você quiser manter sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 13, pode abrir, senão vamos projetar na transparência e vamos ler outros textos também. Observe que Paulo fala no versículo 1 a 3, vou reler o texto: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vou te explicar porque Paulo escreveu isso. A igreja de Corinto era uma igreja muito orgulhosa, porque eles tinham muitos dons.
Agora, acontecia algo na igreja: aqueles que tinham dons, eles se achavam superiores do que os outros, e quem não tinha dom nenhum, se achava inferior. Na verdade, né, eu creio que alguns tinham dons, mas esses dons não eram manifestados ainda. Mas a igreja valorizava alguns dons, como é hoje ainda, né? Principalmente os dons que ela possuía, que ela achava muito mais importante, os dons de milagres, os dons de sinais, os dons de língua. E eles entendiam que as pessoas que possuíam esses dons eram pessoas crentes mais assim, poderosas, mais cheias do Espírito, melhores que os outros. E eles que tinham um relacionamento melhor com Deus. E isso gerava orgulho na igreja. Pergunto para vocês: será que isso acontece na igreja ainda hoje, irmãos? É fato que sim, infelizmente é fato que sim. Em alguns ministérios, se você, por exemplo, não falar em línguas, você não pode nem pregar, sabia disso? Aí você chega e fala assim: eu gostaria de ministrar louvor, pastor. Você ora em línguas? Ainda não. Então, irmão, vai orar e jejuar para você orar em línguas. O dia que você for orar em línguas, você pode pregar. É fato, não estou exagerando. E a pessoa fica ali, naquele negócio, querendo orar em línguas, e muitas vezes, a sua mente vai gerar algo que ela vai produzir, que é da sua mente, que não é do Espírito, simplesmente porque ela se sentiu inferior e ela quer ser como os outros. Isso aqui é só um detalhe. E a igreja de Corinto, ela era assim. Se você perceber no versículo 1 a 3, Paulo fala de 5 dons, que eram os mais cobiçados da igreja de Corinto: o dom de língua, o dom de profecia, o dom de conhecimento, o dom da fé, o dom da contribuição sacrificial. Mas Paulo fala que esses dons, eles não tinham valor nenhum, se a igreja não tivesse o amor. A igreja de Corinto, ela tinha os dons, mas era uma igreja cheia de rachaduras, de problemas, muito problemático, cheia de traumas, cheia de grupos, de divisões, ao ponto das pessoas dizerem: eu sou de Paulo, eu sou do grupo do Paulo, eu sou do grupo do Apolo, eu sou do grupo do fulano de tal, pois eu sou do grupinho de fulano de tal. Era uma igreja cheia de panelinhas, porque onde há panelinhas, irmãos, não há amor ágape. E no capítulo 12, Paulo diz assim, e ele exortando a igreja, ele diz: vocês dizem, porque não sou mão, não sou do corpo. Paulo está falando exatamente disso. Muitos achavam que, porque não tinham determinados dons, eles não eram do corpo, e isso provocava um sentimento de inferioridade. E muitos achavam o seguinte: bom, eu tenho um dom de profecia, então eu sou cabeça, eu sou mais importante. Eu tenho um dom de língua, então eu sou mão, eu sou mais importante. Aí Paulo usa até uma expressão interessante, e Paulo fala assim: os membros menos honrosos são os mais importantes. Não vou fazer exegese disso aqui, porque eu tenho vergonha, mas você sabe do que Paulo está falando. Você pode imaginar do que ele está falando. Os membros menos honrosos no corpo são os mais importantes. O que Paulo está dizendo é o seguinte: deixe esse membro menos honroso travar, você está frito. Então o que Paulo estava ensinando, irmãos, é que o complexo de inferioridade, ou orgulho, alguns irmãos já entenderam ali, né? Esse complexo, esse orgulho, o complexo de inferioridade, nada tinha a ver com amor. E aí Paulo começa a falar algumas coisas. Ele diz: ainda que eu tivesse, coloca aí por favor, quando ele fala, ainda que se eu não tiver amor, eu seria como o sino que retine. Está no versículo 3, isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, seria como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Por que Paulo está falando isso? Porque em Corinto, eles cultuavam o deus Dionísio e a deusa Cibele. Em outros cultos pagãos também aconteciam lá. E a maneira que os sacerdotes daqueles templos tinham de convocar o povo, era batendo um sino com toda a força, blém, blém, sino de bronze, com toda a força. E aquele barulho era um barulho chato, ensurdecedor, monótono, agressivo, e que incomodava as pessoas. Então Paulo está dizendo o seguinte, para você entender: se eu falo em línguas, dos homens ou dos anjos,
Mas se eu não amo, eu vou ser como o sino do culto dos pagãos, que é monótono, que é chato, que é agressivo. Paulo está dizendo, se eu não amo, eu vou ferir pessoas, eu vou machucar as pessoas, eu vou provocar ferida nas pessoas. É disso que ele está falando, entendeu? E ele fala ainda, pode continuar o texto, ele diz, sem amor, nós não somos nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, não serei nada. Olha o que ele diz, irmãos, os dons são extraordinários, sim, maravilhosos, e quem tinha aquele dom achava que estava na crista da onda, mas eles não amavam, eles se achavam super espirituais, mas não amavam. E Paulo diz que sem amor, eles não eram nada. Por que Paulo diz isso? Porque alguém a pessoa pode ser cheia de dons, mas se ela não ama, ela vai ser um zero à esquerda. Por quê? Deus não pode usar alguém que tem muito dom, mas que não ame, entendeu? Porque os dons, eles estão ligados ao amor. Os seus dons, eles serão usados extraordinariamente quando você amar, porque os dons é para o crescimento da igreja. O dom não é para eu aparecer, o dom é para eu te edificar, o dom é para eu te fazer crescer. O meu dom é para fazer de você uma pessoa melhor, e se eu não amar, esse dom não vai servir de nada. Entendeu por que Paulo fala isso? E Paulo ainda continua dizendo, se eu não amo, eu não vou ter nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria, não teria sentido nenhum. Por que Paulo fala isso? Porque as pessoas ofereciam o seu corpo para ser queimado em cultos pagãos. Você se lembra do deus Moloque? Os pais ofereciam as crianças em sacrifício ao deus Moloque, e volta a dizer, Moloque vem de Moleque, Moleque vem de Moloque, por isso nunca se deve chamar o seu filho de Moleque. Então eles ofereciam as crianças ao deus Moloque, e aí Paulo está dizendo, olha, os pagãos fazem isso, mas ainda que vocês ofereçam o corpo de vocês para serem queimados nas fogueiras, por amor a Jesus, ainda que eu oferecesse o meu corpo em sacrifício por amor a você, se isso não for movido pelo amor, eu não vou ganhar nada, não tem valor nenhum, irmãos. Paulo fala tudo isso, ele faz essa introdução tão tremenda, tão profunda, para depois ele falar do amor, desse amor ágape, e aí ele fala das características do amor ágape, ou do amor perfeito. Paulo ele fala o que é o amor, o que não é o amor. Você precisa saber que quando Paulo destaca essas características de amor, ele não estava pensando que um dia o pastor Cláudio, ou a pastora Edna, que na verdade Edna faz muito mais casamento que eu, fazendo casamentos, lesse esse texto para casais, de uma forma romântica, ou que no culto de casais, que ele fosse lido por uma forma romântica. Paulo não estava pensando nisso, embora esse texto possa sim ser utilizado para o amor eros, o relacionamento romântico, mas Paulo não estava pensando nisso. Paulo, quando ele escreveu esse capítulo, ele tinha um propósito apologético ou doutrinário, e ele se propõe a ensinar uma doutrina para a igreja, a doutrina do amor. Entenda, Paulo estava ensinando uma doutrina para a igreja, a doutrina do amor, porque os coríntios não sabiam o que era isso, e aí Paulo começa a ensinar essa doutrina, ele diz, o amor é paciente, ele é benigno. Paciente traz a ideia de uma capacidade de suportar dificuldades, problemas, até conflitos, e não ter o pavio curto. Tem pessoas que têm o pavio curto, são como barris de pólvora. E aí Paulo fala que o amor ele é paciente, você vai ter paciência, mesmo com pessoas que você considera insuportáveis. Aqui é a mesma expressão para longanimidade. Longanimidade é ter um ânimo longo, espichado ao máximo. Quando você pegar, por exemplo, uma borracha, espichar. E essa paciência do amor é importante, porque nós temos duas palavras no grego para expressar paciência. Uma é hiponômoro e a outra makronê. É difícil falar grego, tá, irmãos? Makitimeo.
E a palavra hipomono, ela significa a paciência com pessoas. Porque tem gente que tem muita paciência, por exemplo, com o carro, que quebra todo dia. Aí você não quebra o seu carro, você leva pacientemente o seu carro para o mecânico, o seu carro que todo dia estoura. Tem gente que é paciente, por exemplo, com objetos, com a televisão que queima, paciente muitas vezes com os problemas que você enfrenta, mas não é paciente com pessoas. E Paulo aqui está ensinando a paciência com pessoas, ou seja, ter aquela capacidade que Jesus ensinou de caminhar a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha, a quinta milha. Jesus ensinou sobre isso. Quando alguém te fere, te agride, Paulo diz que o amor é paciente, é benigno, ou seja, é bom. E Paulo quer corrigir então alguns problemas da igreja de Corinto, irmãos. No capítulo 1, versículos 10 e 11, Paulo diz assim: rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Observe, a igreja é uma igreja de contenda, é uma igreja que tinha muitos dons, mas muita contenda, muita confusão, muita briga. O irmão não tinha paciência com o outro, o irmão não era bom com o outro, na verdade estava desejando o mal do outro, e sabe, não era aquele amor benigno. Ele queria que acontecesse algo para ele sentir prazer, porque o irmão me prejudicou, então tomara que acontecesse isso com ele, porque aí eu vou me sentir vingado. Esse era o sentimento da igreja de Corinto. E aí Paulo fala que eles deviam ter o mesmo coração. Bom, se eu tenho o mesmo coração com a minha esposa, que eu amo demais, e eu não quero que nada de ruim aconteça com ela, porque eu tenho o mesmo coração que ela. Quando você tem o mesmo coração você tem o mesmo coração do seu filho, sim ou não? Você tem o mesmo coração do seu pai e da sua mãe. Então, quando Paulo fala do mesmo coração, é o que nós precisamos exercitar dentro da igreja. E isso é tão tremendo, irmãos. Mas na igreja de Corinto não tinha paciência, não tinha bondade entre eles. Eles não falavam a mesma coisa, tinham divisão, não tinham a mesma opinião, não tinham o mesmo coração. E Paulo fala que o amor ágape é o remédio para isso. Capítulo 6, versículo 7 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso é perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós, tendes demanda uns com os outros, porque não sofreis a injustiça, porque não sofreis antes o dano. O que Paulo está dizendo é o seguinte: os problemas aconteciam na igreja, e a igreja levava aquilo para fora, para os infiéis. Paulo está ensinando uma doutrina para a igreja. Volto a dizer, imagine você, vamos pegar aqui o Michael e a Belinha, que estão recém-casados. Vocês são recém-casados, estão na lua de mel. Imagine que vocês não tiveram nenhum atrito ainda. Eu imagino. Mas o atrito, ele virá, porque tudo que tem movimento, ele provoca atrito. Não precisa ser um mecânico para saber que um motor, ele funciona com atrito. Uma engrenagem se encaixa na outra e provoca o atrito. Para reduzir o atrito, o que é que se coloca no motor? Você sabe, o óleo. Para reduzir o atrito, mas não quer dizer que vai eliminar o atrito. E o atrito do motor funcionando, algumas partículas vão se soltar. Por isso o motor funde. Com o passar dos anos, ele funde. E se não tiver óleo, ele vai fundir mais rápido. Mesmo que ele seja novo, ele vai fundir, porque o atrito vai ser maior. Só que o óleo vai diminuir, reduzir o atrito. Nós temos o óleo do Espírito Santo em nós. Mas o atrito, ele vai continuar, irmãos, não tem jeito. Porque a igreja está em movimento, nós estamos em movimento. E vai ter atrito dentro da igreja, sim. Eu vou ter atrito com você, você vai ter atrito comigo, o irmão vai ter atrito com o outro. Apesar de nós sermos a igreja do Senhor. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: os atritos que acontecem dentro da igreja devem ser resolvidos dentro da igreja. O atrito que acontece em casamento deve ser resolvido dentro do casamento. Eu e Edna estamos casados. Toda vez eu erro. Mais de 30 anos. Nós já tivemos muitos atritos, muitos. Mas todos eles
resolvemos entre nós, sentamos e resolvemos, dentro de casa. Nunca levamos para os nossos pais, nunca. Nem os nossos filhos souberam, fechamos a porta e resolvemos, eu e ela. Mas tivemos vários atritos. E por que nós estamos já juntos? Porque nós resolvemos o atrito entre nós. Pastor, eu vou casar e não vou ter atrito nenhum. Vai. Mas isso não é o segredo é você saber resolver dentro do seu casamento. E o que Paulo está ensinando essa doutrina aqui, que a igreja deve resolver os problemas dentro dela. Não é para você ir para o Facebook e falar assim, eu estou magoado com a Isabela, porque a Isabela falou isso comigo. Não, você vai sentar com a Isabela, vai conversar com ela, resolver, você e ela. Mas Paulo continua dizendo, irmãos, vocês vão me aguentar que eu tenho que fazer essa exegese toda, tá? Vou procurar ser rápido, mas me aguenta aí, vamos segurando aí comigo. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Uma das coisas que nós observamos no ser humano é que ele tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Já percebeu isso? Como que o pessoal tem facilidade em chorar no velório? Não estou dizendo que isso é errado. Mas as pessoas têm muita dificuldade em se alegrar com aqueles que se alegram. Mas Paulo está dizendo que aquele que ama, ele não é invejoso, e só consegue se alegrar com aqueles que se alegram quem não tem inveja. Irmãos, eu percebi que eu amo meu amigo Terrinha, pastor Terrinha. Quando um dia ele me ligou, já contei isso para vocês, ele falou assim, Cláudio, eu tenho uma ótima notícia para você. Para você, eu achei que era para mim. Aí ele me contou algo que tinha acontecido com ele, de todo o coração, irmãos. Eu falei, é mesmo, Terra? Glória a Deus. Eu vibrei com ele, irmãos. Eu fiquei muito feliz. Eu entendi que Deus estava me ensinando ali uma lição. Porque na hora que ele falou que era para mim, eu achei que era para mim mesmo. Mas eu estava ensinando, aprendendo a lição de me alegrar com aqueles que se alegram. Então o amor, ele tem prazer de ver o irmão crescendo, o irmão prosperando, o irmão vencendo. O irmão conta, olha, eu abri a minha empresa, vai falar, glória a Deus. Olha, eu me tornei pastor na IBNP, glória a Deus. É incrível, mas existe uma grande dificuldade. Uma pessoa que é soberba, ela é cheia de vaidade. Por isso Paulo disse, o amor não se ensoberbece. A igreja de Corinto estava cheia de orgulho. E quem é soberbo não consegue se alegrar com a alegria do outro, porque ele é soberbo. Ele quer o seu crescimento, mas não quer o crescimento do outro, entendeu? Por isso Paulo está ensinando essa doutrina aqui. E aí Paulo fala, ninguém deve se vangloriar. Pare de se vangloriar, porque o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Em 1 Coríntios capítulo 1, 29, Paulo diz que ninguém deveria ou poderia se vangloriar perante o Senhor. Na igreja de Corinto, eles se vangloriavam, tinha culta vaidade, um grupo se achando melhor do que o outro. E Paulo diz, o amor é o contrário disso. O amor reconhece que você não é melhor do que ninguém. Onde é soberba, também tem inveja. A soberba e a inveja andam juntos, porque se a pessoa se destacava, o irmão já queria puxar o tapete dele, porque não queria que ninguém se destacasse mais que ele, e aí já começava a falar mal do irmão, criticar o irmão, porque ele estava se destacando. E aí Paulo fala para que nenhuma carne se glorie diante dele, 1 Coríntios 1, 29, e tinha também crentes se vangloriando nos homens, naquilo que o homem podia fazer. E Paulo chama a atenção em 1 Coríntios 3, 21, que ninguém deveria se gloriar pelos homens também. 1 Coríntios 3, 21 diz, porque ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. E veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, 6 a 7. Estão me acompanhando aí no projeção? E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Apolo era um dos líderes da igreja, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Por que Paulo fala isso? Isso acontece muito na igreja. O irmão, ele quer inflar o ego do outro, aí ele fala assim, olha, eu gosto de você, você é dos meus porque você é assim, 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 você é dos meus porque você fala na cara, você é dos meus porque você age desse jeito. Aí o irmão se orgulha todo, aí ele fala assim, mas eu não gosto de fulano porque fulano é assim, 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 e o irmão que foi elogiado, ele se infla todo, e isso acontecia na igreja de Corinto. E Paulo fala, porque quem te faz diferente? E que tem tu que não tenha recebido, e se recebeste porque te glorias,
como se não houveras recebido. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que você tem, o dom que você tem, a capacidade que você tem, as virtudes que você tem, se são as virtudes, você não as gerou, você recebeu de Deus. Então, quando alguém te elogiar, quando alguém te fizer um elogio, e primeiro você vai dizer: olha, ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque Ele é que me deu. Então, meu irmão, muito obrigado, mas eu quero transferir essa honra e essa glória a Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. E aí o seu irmão vai falar mal do irmão, te elogia, enche a sua bola, mas vai falar mal do irmão: mas fulano não é igual a você não. Você não deve ficar calado, irmão. Você deve dizer com ele com muito amor e carinho: fala, irmão, com muito amor e carinho, não vamos criticar o irmão aqui não vamos falar mal dele não, ele tem virtudes também, ele é uma bênção, ele é uma pessoa de Deus, amém? Com certeza ele tem as virtudes, eu também tenho muitas falhas. Mas diz Paulo que o amor não se porta com indecência, não maltrata, em outras palavras, não busca os seus interesses. O egoísmo é antítese do amor. O amor, irmãos, ele não busca os seus interesses. O amor não é centralizado em si mesmo, mas centralizado no outro. Você jamais, não vou dizer jamais, mas é difícil ver alguém brigando com outra pessoa, brigando literalmente, por causa dos interesses dela. Porque geralmente, onde surge contenda na igreja? Eu disse aqui, ser pastor é uma bênção. Eu amo. Mas é uma das funções mais difíceis do mundo, se não a mais difícil. Sabe por quê? Porque pastor tem que resolver conflitos. E quando você vai resolver conflitos, as pessoas, elas não olham o mundo do outro. Elas só olham para os seus interesses, para aquilo que lhe interessa, para os seus, onde ela, eu fiquei magoado, eu estou ferido, eu estou chateado. Mas ela não olha para o outro, para o mundo do outro. E isso, irmãos, é um problema. E aí Paulo fala que isso não é amor, porque o amor, ele olha para o mundo do outro, ele consegue ver, entender o mundo do outro. Mas quando o eu está na frente, o egocentrismo, aí tem contenda. Então dificilmente você vai ver alguém brigando e ir no gabinete pastoral e falando: pastor, eu estou aqui porque esse irmão, ele tem direitos, ele tem interesse, eu entendo a situação dele, ele passa problemas na família, ele passa problema em casa, eu estou aqui para lutar pelos interesses dele. Isso nunca aconteceu em tantos anos de ministério. Mas as pessoas vão para falar: o irmão me machucou, o irmão me magoou, pelos seus interesses próprios, irmãos. E aí Paulo diz em 1 Coríntios 10, 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o que é dos outros. E quando eu estou aconselhando, quando alguém vem me contar um problema, eu falo: irmão, deixa eu te falar uma coisa, ser pastor é muito difícil, porque quando alguém vem contar um problema, e aí eu ouço a parte A, ouço a parte B, e aí eu tenho que tomar uma posição, ou tomar uma postura, e independentemente da postura que eu tomar, eu vou ser apedrejado. E eu tenho sido apedrejado, sabia disso? Apedrejado como? Com palavras, crítica. O pastor não me entende, o pastor é puxa-saco, o pastor tem preferência por fulano, tem preferência por ciclano. O problema é que as pessoas não entendem que como pastor, eu preciso ver o todo, eu não posso ver só uma parte, eu preciso ver a parte A, a parte B, e muito mais. Você sabe que eu já fiquei chateado com pessoas aqui na igreja, e muita gente já ficou chateado comigo, mas quando eu fico chateado com alguém, primeiro eu espero passar um tempo, depois eu chamo para conversar. Porque eu chamo para conversar? Porque eu quero saber por que a pessoa tomou aquela reação. Você sabe por quê, irmãos? Preste atenção no que eu vou te falar. As pessoas não são uma ilha, as pessoas têm família, as pessoas têm casa, as pessoas têm problemas, as pessoas têm filhos, e eu preciso entender tudo isso. Mas quando alguém, por exemplo, imagine que o irmão, ele chegou aqui na igreja, e sem querer, ele te deu uma má resposta, aí você fala: nossa, a pessoa é tão grossa, nunca mais converso com ela. Mas pode ser que aquele irmão te deu uma resposta porque na noite anterior ele dormiu talvez 2 horas só, porque ele estava preocupado com o filho que saiu e não chegou, e quando os filhos chegam, ele estava embriagado, e falou um monte para o seu pai, e o pai estava de cabeça quente, ele chega na igreja, e ele te dá uma resposta. Esse contexto você não conhece, você só conhece aquele momento da má resposta.
e você só conhece o que eu fiquei magoado. O que Paulo está dizendo é: ninguém busque o seu próprio bem, mas sim o dos outros. O que Paulo está dizendo é: tente entender o mundo do outro. Tente entender por que o outro tomou aquela postura. Tente entender por que o outro agiu daquela forma, para que você possa perdoá-lo. Sabe o que acontecia nessa igreja, da igreja de Corinto? Os ricos se sentavam de um lado, os pobres do outro. Uns tomavam vinho demais, uns comiam demais e outros ficavam sem nada, porque eles estavam buscando seus próprios interesses. O que eles faziam na ceia era um retrato do que eles faziam na vida, no dia a dia. E Paulo, ele escreve esse capítulo para trazer o remédio de amor para a igreja. E Jesus, ao vir à terra, ele abriu mão de tudo para nos entender, para te... Sabe por que eu estou pregando aqui? É porque Jesus resolveu me entender. E quando eu falho, Jesus olha para o Cláudio, para o contexto do Cláudio, que vocês não conhecem, só a minha esposa conhece, na totalidade, e ele me entende. Por isso eu estou aqui de pé. E Paulo, ele escreve, Filipenses 2, 3-8, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Paulo está dizendo mais uma vez: tente entender o mundo do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O amor é o que, irmãos? O que é o amor? Sentimento. Então acredito que Paulo está falando desse sentimento de amor, desse amor ágape que havia em Jesus. Por que eu digo isso? Vamos continuar lendo o texto. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Você não vai conseguir exercer o amor se você não entender o mundo do outro. Algumas vezes, como eu disse, quando eu fico chateado, eu sento, converso, mas eu vou tentar entender. Mas eu vou tentar entender para perdoar. Irmãos, não tem nenhuma pessoa, eu digo isso com toda humildade diante de Deus, que eu tenha mágoa e ressentimento no meu coração. Nenhuma. Pastor, o senhor nunca ficou magoado? Já, chateado, mas eu não permiti. Paulo ainda diz: o amor não se irrita, ou seja, não se ira facilmente, não suspeita mal, não guarda rancor. O que Paulo quer dizer com isso? Que o amor não é melindroso, ele está predisposto sempre a perdoar, sempre a pensar nas outras pessoas. Mas na verdade nós somos muito sensíveis, né, gente? Tem gente que é como um cristal. O cristal, você tocou nele, você apertou um pouquinho, ele vai quebrar, sim ou não? Mas eu quero te dizer uma coisa: hipersensibilidade muitas vezes é sinal do orgulho. Por que é sinal de orgulho? Feriu, me machucou, e aí eu não perdoo, eu não consigo perdoar. É porque, irmãos, é sinal de orgulho. Tem gente que carrega mágoas a vida inteira. Depois de 20 anos você vai conversar com a pessoa, ela continua magoada e ferida. E aí surgem tantos problemas, tantas enfermidades, que os médicos não conseguem entender por que surgiu. Mas ela tem início em uma mágoa e ressentimento que ficou guardado. A única forma de não guardar rancor é perdoando. Não tem outro caminho, não tem jeito. O mesmo perdão que Jesus nos liberou para nos permitir, apesar das nossas falhas e fracassos, nós vivermos com Ele e o servirmos. Lucas capítulo 17, 3 e 4. Eu quero que esse texto ele seja colocado aqui. Olha o que diz esse texto. Vamos analisá-lo. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que Jesus está falando? Seu irmão pecou contra você, chama ele para conversar. Senta com ele, é você e ele. Não tem nada a ver você falar com outras pessoas, contar para outras pessoas, é você e ele. Entendeu? Se ele se arrepender, perdoa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: dê oportunidade para ele se arrepender. Irmãos, todas as pessoas têm direito ao perdão e oportunidade a serem perdoadas. E se pecar contra ti uma vez no dia,
ou uma vez no ano, é isso que ele está falando? Olha o texto, se pecar contra ti, o quê? Uau, quantas vezes? 7 vezes no dia. Meu Deus. Eu acho que eu não peco contra você, né, filha? 7 vezes no dia, espero que não. Porque nem um casal, é muito difícil um casal, o marido pecar contra a esposa 7 vezes no dia. Mas Jesus usa aqui algo assim, que seria quase impossível acontecer, para nos explicar que o perdão não tem limite. Se ele pecar 7 vezes ele se arrepender, 7 vezes você vai perdoar. Agora tem gente que fala aqui, eu não perdoo, porque fulano já me magoou demais, eu perdi a esperança em ciclano, eu não acredito mais nele, eu não perdoo. Mas Jesus diz, se ele pecar contra você 7 vezes, e 7 vezes ele falar, me perdoe, você não vai chamar ele de sem vergonha, de mau caráter, ou ela de mau caráter, sem vergonha, você vai dizer, sim, eu te perdoo, porque Jesus, ele me perdoa. Se eu pecar 300 vezes por dia, 300 vezes ele vai me perdoar. Aplauda Jesus e glorifique o Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós precisamos entender, hoje está muito em voga, né, a gente falar assim. Eu já vi muitos meninos falarem, eu vou aproveitar essa onda e falar como eles. Nós não precisamos mais de, eu acho até bonito falar isso, acho forte, né? Não precisamos mais de música, não precisamos mais disso, precisamos disso. Eu já vi eles falando. E eu quero te falar uma coisa, nós não precisamos nem mais de pregação, porque a gente já ouviu demais. Nós precisamos de viver a palavra. É isso, irmãos. A igreja precisa viver. Mas já conhece. Você já leu esse versículo aqui, sei lá quantas vezes. Você só precisa viver. Entendeu? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre a questão do perdão. Eu gostaria de repetir, eu falei isso de manhã. Interessante que, se vier alguém aqui, que passou 20 anos preso, e ele foi liberto e fala assim, eu quero dar testemunho, pastor. Aí ele chega, pega o microfone e fala assim, irmãos, eu estrupei 10 mulheres. Olha, irmãos, eu roubei não sei o quê. Irmãos, eu matei 3 pessoas, mas Jesus me libertou. Hoje eu sou uma nova pessoa, e hoje eu sou livre. Você vai dizer o quê? Glória a Deus, que bom que ele está tendo uma nova oportunidade. Vamos dar oportunidade para ele, não é isso? Eu não trago pessoas para darem testemunho na igreja, você já percebeu isso. Primeiro, por um motivo que eu já vi gente aumentando o testemunho, e Deus não precisa disso. Segundo, porque eu entendo que o maior testemunho está aqui dentro. O que nós precisamos é só perdoar o irmão e dizer para ele, vai, não peques mais. Assim como a gente dá glória a Deus para aquele que diz que fez isso, fez aquilo, coisa, atrocidade, se arrependeu, que nós possamos dar a glória a Deus para aquele irmão que se arrepende quando ele pede perdão. É isso que eu queria dizer. Mas Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Irmãos, como eu falei, é incrível, a natureza humana, ela tem prazer com o infortúnio dos outros. Ela tem prazer na injustiça. Tem muita gente que se alegra com a injustiça. E o que é que a gente precisa fazer? É o que eu estava falando também com uma pessoa essa semana. O pastor, quando ele está tratando de problemas na igreja de conflitos, ele precisa buscar a justiça. E só se busca a justiça quando se busca a verdade. Nós precisamos nos alegrar com a justiça, porque a injustiça nos preocupa, e a mentira também. Mas Paulo diz que o amor, ele se alegra com a justiça e não com a injustiça. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. E ele vai buscar a verdade, ele vai procurar a verdade. Por isso, Paulo diz que esse amor, ele é diferenciado. Estou terminando. Meu Deus, eu nunca preguei tanto tempo, mas eu estou terminando, irmãos. Não, já preguei tanto tempo sim. Para com isso. Paulo diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quero finalizar dizendo isso. O que acontecia na igreja de Corinto? Aquele que ama
tudo sofre. Sofrer aqui, ou tudo suportar, literalmente dá a ideia de um vaso que contém, retém, que guarda, para não perder. Outra ideia forte dessa palavra é encobrir ou cobrir. Não que você vai encobrir o pecado, preste atenção, mas que você quer cobrir o irmão, proteger o irmão, guardar o irmão, não vai deixá-lo sem teto. A ideia no original é essa. É a mesma coisa que aconteceu com Noé em Gênesis 9, 21 a 23. Noé plantou uma vinha, bebeu da vinha, e ficou bebão lá e tal, aí bêbado, ele perdeu os sentidos, tirou a roupa, ficou peladão. Entra dentro da tenda, babando, vomitando, aquele negócio de